Nesse módulo 2, a gente vai falar de quando que eu devo abrir um CNPJ e quanto de imposto que eu pago no CPF e no CNPJ. Qual que é o momento de delay? Poxa, Jane, estou começando agora, eu preciso ter um CNPJ? Não necessariamente, tá? Mas é a pessoa do outro lado vai comprar um serviço meu e tá me pedindo um CNPJ. Gente, às vezes o bloqueio em relação ao CNPJ é apenas nosso. Por quê? A gente fala assim, eu preciso de um CNPJ porque a pessoa do lado de lá, ela vai querer um CNPJ. Mas nem sempre assim. Olha, vou falar por mim, tá? Como que eu fazia aqui, como que eu fiz aqui. O ano de 2021, eu trabalhei o meu ano inteiro no CPF. O CPF, ele não é errado. O CPF, ele é caro, tá? Ele é caro, mais caro que o CNPJ. Por que eu trabalhei o ano inteiro de 2021 no CPF? Eu era funcionária pública e como funcionária pública, né, como servidora pública, a gente não pode ter uma empresa, né, um CNPJ, a gente não pode ser administrador de empresa. Na verdade, posso fazer parte do quadro societário, mas eu não posso administrar uma empresa. Então, o que eu fazia era o seguinte, eu vendia no meu CPF e fazia um recibo lá no Carnê-Leão Web, que eu vou mostrar aqui para vocês. Fica caro? Fica caro. Pagar isso, se fatura R$ 6.000, por exemplo, você vai pagar uma bela facada de uns R$ 1.200 de imposto de renda. Mas eu não podia fazer no momento por causa do meu cargo público, tá? Então, quando que a gente deve abrir um CNPJ? Qual que é o momento que eu tenho, né, de delay para decidir, assim, que eu devo abrir o meu CNPJ? Então, quando a gente fala primeiro, todo mundo começa vendendo, na verdade, com o CPF, né? Vou fazer uma renda extra aqui, começa geralmente como renda extra, e aquilo vai tomando uma proporção muito grande, e depois passa a ser a renda principal, né? Então, quando você é autônomo, né, que você está fazendo as suas vendas pelo CPF, o que você tem que se atentar? Você vai pagar um imposto na tabela progressiva do imposto de renda, então acima de R$ 1.900 já vai incidir 7,5% de imposto, sobre o valor que você paga. Isso é importante você saber até para você precificar, né, para você colocar o preço e o seu cliente pagar o imposto para você. Não você pagar o seu tirar do seu bolso e pagar, mas teoricamente o valor, a alíquota de imposto tem que estar embutido no seu preço, né, para você sofrer menos. Então, você precisa fazer isso através do Carnê-Leão Web, que é mensalmente, né? Você vai lá e informa para o fisco quanto que você recebeu. E um momento de corte aqui é acima de 6.000 mensal na pessoa física, né, no CPF, é mais caro que no CNPJ. Vejam, nós temos um exemplo de uma pessoa que fatura R$ 10.000 no CPF. Aqui tinha de despesa dedutível aluguel, condomínio, conselho de classe, no caso, e o INSS, de R$ 7.500. Uma alíquota de imposto de 27,5%, uma dedução de 869, né? Cada alíquota tem um valor de dedução, e aqui um valor total de imposto de renda a pagar. Uma pessoa num faturamento de R$ 10.000 paga R$ 800, né, arredondando, de INSS e R$ 1.200 de imposto de renda. Se você está aqui na PJ, R$ 10.000, 6%, R$ 600. O INSS você vai pagar sobre salário mínimo, então R$ 132. Perceba a diferença. A gente acha que a empresa é cara, que um CNPJ é caro, porque a gente não tem o hábito, a gente não foi ensinado, na verdade, isso deveria ter sido ensinado nas escolas, mas a gente não foi ensinado sobre isso aqui. Por quê? Porque para o governo é melhor, né? Você não faz isso, você deixa de cumprir a sua obrigação, você é multado, né? Você cai na malha, é multado, e é assim que o governo consegue aumentar a arrecadação, né? Por falta de informação. Então, aqui a gente tem a tabela do imposto de renda, né? Então, até R$ 1.900 você é isento de imposto, de 1.900 a 2.000 você paga 7,5% de imposto e deduz, né, desse valor de 7,5 que deu aqui 142. A mesma coisa de 2 até 3, de 3 até 4 e acima de 4.600 você já paga 27,5% de imposto. Então perceba que é uma senhora pancada, tá?
a senhora pancada. Então, acima de 6 mil reais, já é interessante você ter um CNPJ. Portal da Receita, você vai entrar pelo CAC, vai entrar lá no Carnê-Leão Web, vai colocar os seus dados, a sua identificação, e aqui você vai colocar o rendimento. Por exemplo, aqui eu coloquei a ocupação, que era médico, trabalho não assalariado, a data que aconteceu aquela consulta, ele estava emitindo uma nota fiscal para uma outra pessoa jurídica, e aqui você pode emitir para pessoa física ou pessoa jurídica, você coloca o CNPJ ou o CPF, coloca o histórico, né, o textinho do que se refere, o valor que você cobrou, e aí vai emitir um recibinho, né, ou você também não precisa emitir esse recibo. Você vai colocar aqui as coisas que você pagou, e no final, aqui no demonstrativo, né, dependendo do valor que você faturou no mês, já vai vir o imposto a pagar, tá? Por que vai vir o imposto a pagar? Porque acima de R$ 1.900 já tem incidência de imposto de renda, tá? Você precisa fazer a mesma coisa com o INSS, ir no portal do INSS, informar o seu PIS e informar o seu rendimento para fazer o recolhimento do INSS. O INSS não é facultativo, o INSS é obrigatório, assim como o imposto de renda. Então, era isso que eu fazia, tá? Eu preenchi isso aqui e no final do ano você vai pagando isso mensalmente, né? Quando chega no final do ano, você fala para mim, Jane, mas eu não faturei os 28 mil, né, e tal. Eu fiquei isenta, né, no somatório do ano e agora? Você vai fazer a declaração de imposto de renda e vai receber esse dinheiro de volta, vai ter essa restituição de imposto que você pagou. Ah, não, você recebeu além, você vai pagar o que deveria ter pago, né, e não pagou, teoricamente. Olha, eu não fiz isso durante o ano inteiro, vou fazer agora no final do ano. Então, você vai fazer a declaração de ajuste anual e vai informar todo o valor recebido, né? Então, pode ser que seja um valor mais alto, né? Então, a gente faz aqui pelo Carnê-Leão Web, que é a evolução mensal. Aqui, então, quando você atua com o CNPJ, estão partindo aqui do pressuposto que vocês já estão faturando mais de 6, 7 mil reais e abriram um CNPJ. Não estou entrando no mérito aqui do MEI, tá? Não estamos falando de CNPJ MEI, porque social media não pode ser MEI. Nunca pôde ser MEI, nunca pôde ser MEI. Usava-se o KNAI de assistente virtual, mas esse KNAI era um KNAI paralelo, né? Ele nem está lá mais entre as atividades permitidas para ser MEI. E agora a social media tem um KNAI próprio, tem uma atividade própria, o que deixa mais evidente ainda que não pode ser MEI, tá? Então você resolve, abre uma empresa, você está no CPF, então está no faturamento 6, 7, 8 mil, aquela coisa mais frequente, já está na hora de abrir um CNPJ. Então, o que você vai pagar, né? Você vai pagar o imposto, né, de acordo com a faixa de faturamento, que começa com 6%. O que quer dizer faixa de faturamento? De 0 até 180 mil no ano, você vai pagar 6%. De 181 até 360, 8%. E assim vai. Quanto mais você recebe, quanto mais você fatura, no caso, mais imposto você paga. Aqui vocês vão falar, Jane, que absurdo, meu Deus, não é justo, o governo é meu sócio. Vamos pensar o seguinte, não tem como a gente mudar essa realidade, certo? Não tem, não tem jeito, beleza? Então o que a gente tem que pensar? Da forma que dói menos, quanto maior a minha guia de imposto, quanto mais imposto eu estou pagando, quer dizer que maior é o meu faturamento. Então, você bota uma meta de uma guia de imposto de 6 dígitos, né? Que tá bom, né? O seu faturamento vai estar legal. Então, você precisa de cumprir algumas obrigações com o fisco, independente se você tem ou não faturamento naquele mês. Ah, o mês de janeiro eu não tive faturamento, eu tenho que pagar a contabilidade? Tem. Tem por quê? Porque o computador ele precisa enviar declarações, ele precisa enviar informações para o fisco, tá? E aqui você, né, aqui como social media, né, no KNAI de social media a gente vai ver mais para frente, tem tanto obrigação na Cefaz quanto obrigação na Receita Federal, né? E você tem que emitir nota fiscal para toda a venda. Ah, Jane, mas não me pediu. Você tem que emitir. Você tem que cumprir com a sua obrigação tributária de nota fiscal. A não emissão de nota fiscal, ela é crime de sonegação fiscal.
Aqui eu trouxe um exemplo, né, de todas as formas de empresa que a gente tem aqui, né, todas as formas. Então, aqui Carnê-Leão é a pessoa física, CLT é quando você está trabalhando e aí é descontado do seu contra-cheque. Anexo 3 do Simples Nacional é, no caso, onde se enquadra a social media. Aqui, anexo 5 era onde se enquadrava social media antes desse KNAI novo, então era aqui. Lucro presumido é para quando você já está faturando aí uma média mensal de 60, 70 mil mês, né? Já é interessante aqui o lucro presumido. E uniprofissional, sociedade uniprofissional, aqui é mais para quando junta vários médicos, vários contadores, vários advogados, para ter uma empresa com o mesmo fim, né? Com a mesma atividade fim. Então, vários contadores se juntam para ter uma empresa de contabilidade, por exemplo. Então, aqui no faturamento de 10 mil reais, no Carnê-Leão, né, que é no CPF, vai pagar um imposto de 1.040, né, você vai pagar um INSS de 426 reais, você vai pagar um valor total aqui de 2.887 reais. CLT, você vai pagar um INSS de 779, você vai pagar um imposto de renda de 1.666 e um valor total de 2.445. Simples Nacional Anexo 3, que é onde vocês se enquadram, né? Onde que começa aqui, para quem tem uma empresa como social media, como uma ME, não estamos falando de MEI, tá? Então, para um faturamento de 10 mil reais, você vai ter um imposto de 600 reais e um INSS de 143. Perceba que a diferença só aqui no imposto de renda já paga os outros dois, né, tanto o INSS quanto o seu imposto da empresa, já fica pago aqui. Olha o custo do imposto no Carnê-Leão no CPF, 2.887. Olha o custo do imposto na empresa, 839. Olha, é uma diferença de mais de 20%, assim, né? Aqui deu 28% de imposto e aqui 8,39. Agora, veja a diferença entre como era e como ficou. Então, pagava-se aqui no anexo 5, que a alíquota aqui é 15,5%. Então, era 1.550, ficou aqui, né, para 600 reais. Então, olha a diferença, de 1.700 para 839. Então, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Para vocês saberem, né, direitinho, depois, quando o faturamento de vocês estiverem crescendo, façam um planejamento tributário, né, todo final do ano, né, todo mês de janeiro, na verdade, a gente consegue mudar de Simples Nacional para lucro presumido para Simples Nacional. Então, não tenham medo de abrir empresa, não tenham medo de ter um CNPJ. Ah, eu tenho um CNPJ MEI, mas eu tenho medo de migrar para uma microempresa. Cara, não tenha medo. Tenha pessoas boas do seu lado, confia naquilo que ela está falando, né? Se a pessoa te passa segurança, sabe daquilo que está falando na verdade, porque você não pode confiar em qualquer coisa. Vamos que fique claro isso. Mas veja bem, às vezes você acha que você está legalzona aí no CPF e você cai na malha fina, principalmente agora que tem essa regulamentação de PIX, o imposto que você vai ter que pagar se você faturar 10 mil reais. Você vai pagar R$ 1.000 de imposto aqui, só de imposto, fora o INSS. Então, não vale a pena. E só para fechar aqui, né, o Simples Nacional, ele é um sistema que foi criado pelo governo para facilitar a vida do empresário. Porque o Simples Nacional, ele não é simples. Para o contador, ele não é simples. A forma que a gente tem de apurar o imposto, ela não é simples, tá? Uma outra hora eu venho aqui para falar de forma mais técnica, se for o caso, mas é simples porque você só tem uma guia de imposto a pagar, né? Soma-se todos os impostos e coloca dentro de uma guia só. E aqui, só para deixar mais em ênfase, a atividade de social media ela está enquadrada no anexo 3. Sendo assim, a alíquota inicial começa com 6%, né? O que era 15% veio para 6%, então uma diferença de quase 40% aqui de economia. Aqui eu trouxe
Ai, Deus, aqui eu trouxe, né, esse exemplo, só para vocês darem um print aí, colocar bem claro para vocês que acima de R$ 6.000 já é interessante, já é vantagem você ter um CNPJ. Com o novo KNAI, reduziu a alíquota de 15,5% para 6% e teve uma economia de quase 40% de imposto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre qual que é o momento de delay, quanto vocês deveriam estar pagando na pessoa física, quanto que deveria estar pagando na pessoa jurídica, e que não ficou claro nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários, a Laís me repassa, ou se vocês quiserem também me chamar, né, eu estou à disposição, ou no Instagram, ou no WhatsApp, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês que ficaram disso aqui.